Olá pessoal, domingão, finalzinho do dia, nova dinâmica aqui dos nossos vídeos do conteúdo. Quero que vocês deixem aí nos comentários do vídeo o que vocês acharam. Primeiro a gente já vai direto do nosso gráfico semanal do Ibovespa. A gente fechou com 0,90 de desvalorização. Se a gente verificar aqui, a gente deixou um pavio na movimentação durante essa semana, ou seja, a gente tinha aí uma movimentação corretiva mais intensa, só que a gente teve também uma pressão compradora aí de boa parte do movimento de queda. A gente está exatamente naquela toada que a gente comentou com vocês. 115 mil pontos, 114.700 do FIBO e a movimentação do 107, onde que a gente testou na semana passada esse nível de preço. Bom, o que a gente vai falar com vocês aqui? Primeiro, em relação à movimentação dos juros futuros. A gente tem aqui ó, o DI 23, o DI 25, o DI 27, o DI 29 e o Ibovespa em preto. Aí agora a gente já adicionou para vocês o DI 22. Todos esses juros futuros aqui, pessoal, é com vencimento em janeiro. Por isso que a sigla é F, tá? F de faca significa vencimento de janeiro. Por que a gente já está começando a monitorar com vocês o janeiro 2022? Porque essa movimentação de taxa fechou na sexta-feira 4,20. Então, a gente tem uma Selic de 2%, a gente tem reunião do Copom e o mercado já está provisionando para o final desse ano 4,20 de taxa de juros. Então, é um patamar de hoje, mais de 2% de movimentação de alta. Claro que a gente sabe que os juros curtos, pessoal, eles são muito mais explosivos. Inclusive, essa movimentação de alta que a gente teve recentemente aí, vocês conseguem perceber que os juros curtos, eles se movimentam muito mais rápido. A tensão do mercado causa isso e os juros mais longos, eles se movimentam com um pouco mais de parcimônia. Bom, então a gente fechou aí já esse ambiente de juros para vocês, lembrando que esse gráfico aqui está desde o dia 1º de julho de 2020, onde que o estrangeiro mudou a munheca para a ponta compradora no nosso mercado de juros futuros. Para vocês terem uma ideia aí, o janeiro 23 já está rendendo 50% de valorização aí do nosso mercado. Bom, quero comentar com vocês como é que a gente fechou aí a nossa semana. Primeiro a gente vai comentar justamente dessa pressão que eles têm no nosso mercado, onde que eles fecharam com mais de 1 bilhão e 300 de ponta compradora no mercado à vista. Ao contrário da movimentação de queda na semana, eles fecharam com uma ponta positiva. Só que dos 15 mais de compra e venda, 3,5 bi de 15 de ponta compradora, só que caíram 0,7 de média. 15 mais de vendedores, a gente tem aqui 2 bilhões e 200, só que caiu bem menos, 0,31, então eles fecharam uma semana com uma projeção de prejuízo de pouco mais de 30 milhões de reais no nosso mercado. A gente tem aqui, inclusive, o nosso vídeo nesse quadro evolutivo que a gente mostra para vocês semana após semana. Na semana passada eles tinham uma projeção de lucro de 161 milhões e nessa semana uma projeção de prejuízo de pouco mais de 30 milhões no nosso mercado. Só que o que vale aqui para você que está chegando no conteúdo do canal, dá uma olhada na quantidade de semanas que eles são vencedores no nosso mercado. Claro que tem semanas que eles também saem com projeção de prejuízo. Vamos voltar aqui, olha a movimentação que eles tiveram no mercado futuro. Mais uma semana que eles tiveram o quê? Uma ponta compradora de quase 1 bi. Lembra que na semana passada eles compraram mais de 5 bilhões de reais? Então, já a movimentação dessa semana, já adicionando aqui mais quase 1 bi. Eu vou já mudar a ordem do vídeo justamente para demonstrar para vocês como é que anda a movimentação por parte deles no mercado futuro. Tá aqui justamente para que vocês percebam. Quando a gente estava lá embaixo, batendo lá os 107 mil pontos, 167 e 110, na semana retrasada, justamente, eles entraram com uma avalanche de ponta compradora. Tem muito player grande posicionado no nosso mercado entre 107 e 110, por isso que a gente fala com vocês, a gente tem vencimento desse contrato aí no meados de abril, e eles têm que manter essa movimentação acima desse nível de preço. Nesse momento ainda está acima desse nível de preço e a gente segue muito atento nessa movimentação. E também a movimentação deles nessa semana com relação ao quê, pessoal? Com relação ao ambiente do dólar. Só que nessa semana eles tiveram uma ponta de compra no dólar de pouco mais de 1 milhão de reais. Então, dólar com uma desvalorização mais expressiva, comercial fechando a semana em 5,56. Justamente essa movimentação onde que o dólar bateu praticamente no mesmo patamar antes do início desse contrato, que ele abriu praticamente 5,54 e a gente fechou essa semana 5,55. Fizeram barba, cabelo e bigode com a movimentação aí de desvalorização do dólar. Eles venderam a rodo toda a posição comprada que eles tiveram no início desse contrato. A gente tá, pessoal, praticamente aqui na metade desse contrato do dólar futuro, dólar J, vai se encerrar no final do mês. Agora dá uma olhada como a intensidade de movimentação por parte das corretoras estrangeiras nesse contrato está muito menor do que o usual. Dá uma olhada no contrato passado, que foi o contrato H.
a gente teve mais de 200 milhões de reais de ponta compradora por parte deles, e o dólar bateu lá no fundo 5,35 e foi fechar 5,53. E dá uma olhada que nesse contrato do dólar, eles tiveram aí um pico de pouco mais de 30 milhões de ponta compradora e tiveram aí uma movimentação menor de compra, praticamente aí perto do 0 a 0, como a gente informou vocês no nosso overview de quarta-feira. Então, movimentação no dólar, eles estão mais flat, ainda com uma movimentação compradora, só que com menos intensidade, e na movimentação do índice futuro, ponta compradora Futebol Clube dentro do nosso mercado. Nessa semana, pessoal, a movimentação dos principais mercados pelo mundo, dá só uma olhada, bolsas americanas em alta, europeias em alta, aqui bolsas asiáticas, aqui com exceção prioritariamente de baixa nas bolsas chinesas. Dá uma olhada, 2,52 de valorização, e a gente aqui não acompanhou esse movimento, e eu vou falar mais uma vez, foi fluxo gringo que amarrou a nossa bolsa, pessoal? Não, fluxo local está amarrando a nossa bolsa. Vou falar de novo, quem está ajudando a amarrar a bolsa, pessoal? Olha aqui, essa linha azul, institucional nacional. Os gestores bambambãs aí, já falei mais uma vez, a gente não tem nada contra nenhum profissional no mercado financeiro, mas a gente sempre vai ter uma visão crítica de conduta. Eles estão vendendo, o institucional nacional está vendendo a nossa bolsa desde os 85.600 pontos. Em maio do ano passado, perderam toda essa movimentação de alta. Inclusive, quando o gringo começou a vender no nosso mercado, depois daquela baboseira que saiu aí do nosso Planalto, o que aconteceu? O institucional nacional começou a comprar bolsa lá nos 120 mil pontos. Aí o que aconteceu? A bolsa começou a cair com uma maior intensidade. A gente tem aqui essa reguinha para a gente poder demonstrar para vocês. E o que aconteceu, pessoal? Começou a comprar aqui, olha o institucional. Lá no 120, quando a bolsa começou a cair, começou a comprar. Por quê? Porque o gringo estava desovando, né? Então a bolsa caiu, aí veio o institucional nacional e começou a comprar. Só que ele parou de comprar, por quê? Porque a bolsa chegou a bater nos 115 mil pontos. Só que depois, o que a bolsa aconteceu? A bolsa deu uma derretida novamente, fechando lá nos 111 mil pontos. Fez inclusive aqui um fundo duplo. Olha o institucional, pessoal, estopando ponta compradora. Eu quero comentar com vocês rapidamente sobre o fluxo externo. Está trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos, justamente aqui nesse gráfico que a gente tem com vocês no conteúdo do canal há muito tempo. Quando eles passaram para cima da média móvel aqui de 21 períodos, exatamente lá em outubro, a bolsa explodiu de 93 para 125 mil pontos. A gente teve mais de 30 mil pontos de valorização. Depois disso, agora eles passaram para baixo da média móvel de 21 períodos e agora a gente está tendo aí um respiro de ponta vendedora pelo investidor estrangeiro. Enquanto isso, o investidor pessoa física está comprando bolsa como se não houvesse amanhã. Dá uma olhada aqui. Sempre a gente comenta com vocês com todo carinho, mas a gente fala, ó, investidor pessoa física, infelizmente, é o pé trocado no mercado financeiro. Quando a gente teve uma alta muito expressiva, de mais de 30 mil pontos, o investidor pessoa física que está fazendo trade não aproveitou absolutamente nada. Isso não tem nada a ver com posição de investimento, sacou, pessoal? Então, essa movimentação, inclusive quando estava acima da média móvel de 21 períodos, a bolsa estava caindo, passou para baixo, a bolsa começou a subir, passou para cima, a bolsa começou a cair. Só que, o que a gente está querendo comentar com vocês aqui no conteúdo do canal? A gente tem aqui, esse gráfico a gente já demonstrou para vocês, a gente está revisitando esse nosso gráfico, justamente com a movimentação diária de entradas e saídas pelo fluxo estrangeiro. A gente está aqui exatamente incorporando todo o ano de 2020, quando a gente teve todo aquele pânico no mercado, investidor estrangeiro estava com uma ponta vendedora muito expressiva, e o que aconteceu no nosso mercado? O nosso mercado praticamente aí se partiu ao meio, fazendo a mínima de base de fechamento exatamente no dia 23 de março de 63 mil pontos. Bom, o que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? Dá uma olhada que essa linha verde, a gente colocou uma média móvel de 20 períodos no saldo de entrada e saída diário pelo fluxo do investidor estrangeiro. Até então, quando a bolsa estava derretendo, essa média móvel também estava descendente. Quando a bolsa fez uma primeira movimentação de alta e depois ela fez uma movimentação corretiva, que a gente voltou para os 69 mil pontos, a gente chegou a bater direto de 63 a 77. Depois a gente voltou, deu uma recuada em 69. Dá uma olhada que a média móvel entre entradas e saídas pelo fluxo do investidor estrangeiro já começou a ficar o quê? Ascendente. E se vocês verificarem, pessoal, toda essa recuperação do nosso mercado, olha como é que foi a trajetória dessa média móvel aqui de entradas e saídas de fluxo do investidor estrangeiro. Ficou ascendente exatamente aqui até o mês de dezembro, quando eles tiveram uma ponta compradora continuada, sim, só que foi uma ponta compradora menos intensa, tanto é que a média móvel começou a virar para baixo
Depois, quando chegou no mês de janeiro, finalzinho de dezembro, início de janeiro, eles começaram a fazer o quê? Recompra também de muito ativo no nosso mercado. Dá uma olhada que teve dias aqui que eles compraram a rodo, né, pessoal? Então, isso fez com que a nossa média móvel, essa linha verde, voltasse a retomar ponta de alta. Só que, dá uma olhada que essa média móvel não fez um topo mais alto e em relação ao preço, o nosso índice Bovespa fez um topo mais alto. Até então, o que o gringo veio fazendo? Ele vem entrando no nosso mercado? Sim, só que com uma menor intensidade. Até a presepada que a gente teve lá no Planalto, que somente nesse dia aqui, pregão, do dia 22 de fevereiro, saiu quase 7 bilhões de reais. Mas não só esse dia, a gente já estava percebendo que o fluxo do investidor estrangeiro, através dessa média de 20 períodos, já estava decrescente. E o que está acontecendo com o mercado, pessoal? Desde quando a gente fez o nosso topo lá nos 125 mil pontos, a gente está com uma trajetória descendente. O que tem de alento para a gente, pessoal? Dá uma olhada aqui que o ponto de inflexão de baixa, ele cessou. A gente está aqui começando essa média a ter um esboço ascendente aqui para o nosso mercado. Por isso que a gente vai ficar muito atento com vocês aqui no conteúdo do canal, para que a gente possa entender como que está se comportando o fluxo externo no nosso país. Esse gráfico diário aqui, pessoal, a gente tem desde junho de 2017. Então, quando o investidor estrangeiro começou a sair do nosso mercado, a gente já estava muito atento. Nossa bolsa estava lá nos 100 mil pontos. A nossa bolsa chegou a andar mais 20 mil pontos, com o estrangeiro já sentando a mamona na ponta vendedora. E depois eles foram diminuindo a intensidade de ponta vendedora até que, no final de setembro e início de outubro, Ponta Compradora Futebol Clube ajudando nessa movimentação de alta. Então, muito interessante que a gente não conseguiu perder aqui essa movimentação desse fluxo acumulado, essa nossa média móvel dos últimos 60 períodos. O que seria 60 períodos, pessoal? Basicamente, cada mês, dia útil não são 20, então é como se fosse aqui uma média móvel dos últimos 3 meses que não foi perdida pelo fluxo acumulado do investidor estrangeiro. Bom, quero comentar com vocês aqui. Esse quadro aqui no conteúdo do canal não é um quadro novo, que a gente já chegou a comentar com vocês já em vídeos no passado, só que a gente vai rememorar esses vídeos justamente para que vocês fiquem mais focados nos ativos que estão fortes, nos ativos que estão fracos. Então, dá uma olhada nesse ambiente semanal, pessoal. Aqui a gente está já diluindo os nossos 9 setores que a gente acompanha dos ativos que fazem parte do Ibovespa. Tá vendo que boa parte teve maioria dos ativos com desvalorização nessa semana? Aqui no setor financeiro, dos 15 ativos do setor financeiro, somente 4 subiram na semana, 11 caíram. Então a gente teve, olha, aqui movimentação de fraqueza no setor financeiro, no setor de consumo, no setor de materiais básicos, no setor de saúde e também aqui no setor de TI. Os únicos setores que tiveram forte nessa semana foram os setores aqui de óleo, gás e biocombustível, também o setor industrial e o setor de serviços públicos. Como a gente tem um peso muito grande concentrado aqui, principalmente nesses 4 grandes setores que a gente teria aí o nosso Big Four, praticamente 80% da bolsa, pessoal, está concentrado nesses 4 grandes grupos aí do nosso mercado. Desses 4, 3 encerraram aí a semana com mais ativos em queda. Isso corroborou justamente com essa queda do nosso Ibovespa de 0,90 durante essa semana. Só que a gente tem aqui para poder informar para vocês exatamente essa movimentação aí da semana, que vocês conseguem visualizar quais setores que eles sentaram a mamona na ponta vendedora. Dá uma olhada aqui, pessoal. Setor financeiro, mais de 2% de queda, e eles sentaram a mamona com mais de 500 milhões de reais em vendas. Olha o setor de consumo, 450 milhões de reais em vendas, setor de consumo caindo 1,77. Olha o Ibovespa sem vale, pessoal, 353 milhões e 0,87 de desvalorização. Sentaram a mamona na venda também no imobiliário, small caps e também no índice de sustentabilidade. Qual o setor, então, Renato, que eles deram uma folga aqui durante essa semana? Dá uma olhada aqui, pessoal. Utilidade pública e também setor elétrico. E também, é claro, como a gente está sempre falando com vocês, setor de materiais básicos, onde tem aí a nossa Teteia Vale, que é o ativo mais forte por parte deles aqui no nosso mercado de ponta compradora. Então, a gente tem, durante essa movimentação dessa semana, esse nosso quadro evolutivo. Dá uma olhada, pessoal, só Vale foram mais de 1
bilhão e meio de ponta compradora por parte deles. Destoou aqui o tamanho da barra de vale. E se a gente verificar aqui, pessoal, a gente teve nessa ponta de valorização, eles aproveitaram que 6 ativos dos 11 que encerraram com movimentação de valorização, com destaque para as ações de Petrobras. A gente já tinha adicionado para vocês o nosso overview de quarta-feira, tanto a preferencial quanto a ordinária, eles com uma ponta compradora, as ações de Marfrig, também as ações de CSN, as ações de Vivo e também Equatorial. Na outra ponta, eles sentaram a mamona na ponta vendedora em cima das ações de lojas americanas. Pra gente não é surpresa em relação a esse movimento, porque, pessoal, a gente já tinha percebido recentemente que eles estavam fazendo uma ponta vendedora muito expressiva, não só nas lojas americanas, como também as ações de B2W. Nessa semana não foi diferente. Bom, quero comentar com vocês rapidamente aqui o nosso BDRX. A gente teve aqui exatamente as ações de Tesla. Olha que teteia, pessoal. Tesla que estava tendo um ambiente de desvalorização ultimamente, justamente porque tinha subido muito anteriormente. Nessa semana que passou, mais de 12% de valorização. Tem fluxo externo em relação a esse movimento, seguido aqui pelas ações da General Motors, mais de 6% de valorização. Na outra ponta, as ações da Alibaba, empresa chinesa, justamente aqui com a movimentação de quase 4% de desvalorização. E a gente tem aqui também as ações de Apple que terminaram essa semana com 3% de desvalorização. Quero comentar com vocês aqui a movimentação pelos setores, onde que tivemos nessa semana no setor financeiro as ações de Multiplan, BR Malls e também Iguatemi com valorizações, inclusive as maiores do setor, não participaram do movimento. Inclusive, na outra ponta, o ativo que mais se desvalorizou, as ações de Sul América, sentaram a mamona na ponta vendedora. Vocês que estão vendo o conteúdo do canal, olha a quantidade de semanas que eles estão sentando a mamona na ponta vendedora nas ações de Sul América. A gente tem aqui no setor de consumo, a gente teve uma alta para as ações de CVC, que terminaram aqui com mais de 12% de valorização, e eles o quê? Assumindo uma ponta compradora, assim como as ações de Pão de Açúcar, subindo quase 9%. Olha que interessante, pessoal. Pão de Açúcar, eles ajudaram a empurrar para cima. A mesma empresa, não tem as ações de Açaí, que inclusive teve o desmembramento aí nas empresas. Olha aqui Açaí, pessoal. Sentaram a mamona na ponta vendedora e o ativo caindo quase 3% na semana. Eles fazem ou não fazem a movimentação do mercado, inclusive dentro da mesma empresa, eles ajudam a empurrar um ativo que sobe quase 9% e o outro cai quase 3%. Bom, aqui de pressão vendedora, a gente teve aqui as ações de B2W e também as ações de lojas americanas, que eles estão tendo aí uma movimentação muito forte de vendas. No setor de materiais básicos, a gente teve alta somente para as ações de Braskem. A gente tinha observado aí na semana passada que tinha sido o único ativo que tinha caído no setor de materiais básicos. Eles estavam fazendo o que, pessoal? Eles estavam fazendo uma feirinha. E o único ativo que eles tiveram uma venda mais expressiva na semana passada foi exatamente as ações de Klabin, que tinham encerrado a semana com 4% de alta, e dá uma olhada nessa semana, 5% de desvalorização. Ou seja, esse movimento já está sendo manjado por eles desde a movimentação da semana passada. Por isso que eu falo com vocês, vejam os vídeos e anotem tudo que vocês têm interesse para poder ficar atento. Bom, a gente tem aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, pessoal, a movimentação dessa semana que destaque justamente para essa retomada de ponta compradora por parte deles nas ações ordinárias de Petrobras. Lembrando que quem compra a ordinária tem direito a quê, pessoal? Tem direito a voto. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a esse compromisso por parte deles em relação às ações ON da companhia. Em relação às ações que mais se valorizaram, as ações de BR Distribuidora não participaram do movimento, assim como eles não tinham participado do movimento de valorização na semana passada. Aqui nessa semana, uma semana de desvalorização. Lembra que Prio, pessoal, tinha subido quase 20% na semana passada, eles ajudando a empurrar numa ponta compradora. Nessa semana, correção de 6,5%. Totalmente normal. O ativo na semana anterior tinha subido quase 20%. E mesmo com essa correção de 6,5% no nosso mercado, eles não quiseram nem saber continuar aí uma ponta compradora em relação à movimentação do ativo no nosso mercado. Se a gente passar aqui para o setor aqui de serviços públicos, a gente tem aqui exatamente os ativos aí que chamaram a atenção na semana passada. Foram as ações de quem, pessoal? As ações de Copel. Copel aí, a gente teve uma ponta compradora por parte deles na semana passada, e nessa semana o ativo subiu aí mais de 3%. Lembrando que na semana passada o ativo já tinha subido 4% aí no nosso mercado, e nessa semana eles aproveitaram para bolso. Movimentação nessa semana aí, destaque para as ações de Eneva, subindo mais de 4%, e também as ações de Energias Brasil, subindo mais de que 3%, e eles ajudando aí numa ponta compradora, sendo que as ações de Equatorial, com maior volume de ponta compradora por parte deles no setor de serviços públicos. Aqui no setor industrial, pessoal, quantas e quantas semanas a gente está comentando com vocês aqui no conteúdo do canal,
a nossa teteia, né, pessoal? Embraer já tinha se valorizado aí na semana passada quase 5, nessa semana se valorizou mais de 12, e dá uma olhada, só tem barra positiva em relação a esse ativo dentro do nosso mercado, e a gente está sempre atento com vocês aqui no conteúdo do canal. E na semana passada, tanto as ações de Gol quanto as ações de Azul, que tinham caído entre 5% e 6%, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam fazendo uma feirinha nesses dois ativos. Nessa semana esses dois ativos explodiram, principalmente Gol, aproveitaram para bolso, e no caso de Azul continuaram esse movimento comprador em relação às ações da companhia. Lembrando que nesse setor tem uma ponta vendedora muito forte em relação às ações de VEG. Na semana passada o ativo já tinha caído 6%, nessa semana aí mais de 2% de desvalorização, e nessa semana deram ar da graça em relação às ações da Raio 3, as ações de Rumo, depois de tanta venda Futebol Clube. Inclusive nessa semana o ativo caiu, eles começaram a sinalizar uma ponta compradora em relação à movimentação desse ativo. No setor de saúde, a gente já falou com vocês, eles não estavam querendo nem saber. Inclusive nessa semana todo o setor de saúde caiu, aqui com exceção das ações de RADL. A gente teve uma movimentação de valorização de mais de 2, e eles não aproveitaram esse movimento e aproveitaram para poder fazer uma feirinha aqui de ponta de recompra nas ações de hipermarcas e também nas ações de Fleury. Aqui no setor de telecomunicações, priorizaram maior compra nas ações de Vivo, que tiveram um ambiente de valorização, só que aqui uma compra menor não impediu a queda nas ações de TIM. E dá uma olhada nas ações de TOTS. Pessoal, na semana passada a gente já tinha comentado com vocês que estavam desistindo com aquela compra momentânea de curto prazo de TOTS. Na semana passada venderam TOTS, TOTS já tinha caído mais de 4%, nessa semana aí ponta vendedora de TOTS, TOTS caindo mais 8% em relação à movimentação dentro do nosso mercado. Eu falo com vocês mais uma vez. Este nosso conteúdo, ele é meramente informativo, ele não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria, com embasamento coerente. E aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. A gente está cansado de ver aí, dia após dia, pessoas operando no mercado financeiro sem noção de gerenciamento de risco, entregando até as calças. Infelizmente, falta de planejamento de trade, falta de gerenciamento de risco, você está fadado a quebrar. Então, calcule o tamanho da sua perna primeiro antes de você poder operar. Seja mercado futuro, seja mercado à vista, seja no mercado de opções, para que você tenha uma vida longa no mercado financeiro. Dessa forma, pessoal, eu desejo a vocês uma excelente semana, ótimos negócios. A gente está aqui sempre ligado na movimentação do fluxo externo para deixar todo mundo aqui no conteúdo do canal muito craque na pressão que eles fazem em relação aos nossos ativos. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!